o que significa, mais uma vez, uma edição sobre livros e outras atividades com a parceria da Biblioteca de Angra do Heroísmo. Minha frente, já como é habitual, a doutora Avelino Santos e a doutora Melania Castro. Muito boa tarde aos dois. Olá, Joel, olá aos nossos ouvintes. Como é que vamos começar então este programa? Temos aqui muitas atividades para esta semana. Ora bem, para esta semana é uma semana curtinha, é a semana chamada Semana Santa, portanto, a nível de atividades vamos fazer menos porque é uma semana em que realmente requer outras coisas, mas devemos recordar as exposições que temos permanentes ainda nesta altura, como por exemplo a Tourada no Prelo do Pedro Evangelho, que está até 31 de maio, que é também uma exposição de um artista emergente e é preciso realmente também darmos lugar e incentivar, portanto, os que estão agora a começar, quer nas artes, quer também na escrita. E que realmente é preciso essa questão também focar, e é aí que se começa que a instituição e a biblioteca têm que dar este passo e ser este trampolim para que outros possam também vingar nas artes e na própria vida. Além desta Tourada no Prelo, que é uma exposição de gravura e que é muito interessante, nós temos isso em conta, temos também uma outra exposição de fotografia de Colo de Carvalho, um teixeirense, mas que vive em São Miguel, e que é chamada Dentro e Fora, que também pode ser visitada num espaço de cultura e história. É evidente que esta exposição é uma visão também de um arquiteto e que tem uma visão de objetiva também diferente de outros, e a máquina fotográfica permite exatamente estas novas visões. É também uma exposição muito interessante e que traz também esta visão diferente destas coisas. Uma outra exposição maior, diferente, é também uma exposição dedicada aos 490 anos do Cabido de Angra, que tem o título O Cabido Atlântico de Angra, fronteira da expansão da fé e da coroa. Portanto, este foi o título que nós demos a esta exposição para celebrar os 490 anos da criação deste cabido em Angra, e que vai também na esteira dos 500 anos da Diocese, da fundação da própria Diocese, que aliás devo dizer que o cabido foi criado na mesma bula que a própria Diocese, no dia 3 de novembro de 1534. Portanto, ou seja, em 2034, a Diocese e o Cabido também fazem 500 anos de existência, e nós, com esta exposição, também vamos, não só celebramos os 490 anos, mas como também abrimos este caminho para celebrar, para as celebrações dos 500 anos em 2034. Esta exposição traz uma visão muito alargada do que é que foi o Cabido ao longo dos tempos, e com alguma documentação muito marcante para as diversas épocas. Devo aqui realçar mesmo a questão da restauração, por exemplo, ou até todo o período do liberalismo, em que o Cabido teve uma ação fundamental aqui, e que era a mistura entre o sagrado e o político, ou o sagrado e o profano. E evidentemente que os próprios cônegos estavam inseridos nos governos provisórios deste período liberal. Portanto, é documentação que nunca veio a público, a documentação nova, e que traz realmente uma visão diferente do contexto desta época. Além desta exposição, com esta exposição também, foi elaborado um jogo para os mais novos, mas também para os mais idosos também. Com questões pedagógicas e a brincar, porque a brincar também se aprende. E é brincando que se aprende cada vez mais. O jogo permite-nos precisamente isso. Vamos brincando, vamos ouvindo, porque ele é interativo,
Ele, quando nós damos uma resposta errada, ele diz, não desistas, continua, porque há mais hipóteses e temos mais outras hipóteses, e portanto vamos jogando até acertar, e no fim há o consolo da pessoa receber, o jogador receber um certificado que pode enviar para o seu e-mail esse mesmo certificado. Portanto, há aqui um jogo que é feito num ecrã tátil grande e que permite estas ligações com alguma coisa externa à própria instituição e ao próprio jogo. Portanto, isso é interessante, que é para pensar nisto, que são conteúdos para as escolas também, para os alunos que estão nas escolas, mas também para conhecimentos de outras pessoas que por vezes não sabem o que é isto de cabide. O cabide, portanto, é uma coisa para pendurar roupa, eu que já disseram também. Portanto, é diferente. Portanto, este cabide tem esta dimensão e explica ali este jogo e a própria exposição em si. Além disto, temos também algumas peças também que foram emprestadas pela própria Diocese, pela Sé, como por exemplo uma Arca das Três Chaves. Ou seja, o que é isto da Arca das Três Chaves? Era uma arca em madeira, toda com ferros bem segura, onde se guardavam a documentação que se considerava na altura a mais importante. E essas eram três chaves distintas. Ou seja, uma chave não abria as outras fechaduras, ou seja, tinha que ser com as três chaves ao mesmo tempo para abrir a própria arca, e cada chave era entregue a três pessoas também distintas. Uma responsabilidade. Ou seja, era uma responsabilidade muito grande, portanto só se podia abrir com as três pessoas ali bem presentes. Ou seja, se quisesse ir lá forjar qualquer coisa, não podia. Os outros sabiam que eu ia também lá alterar ou roubar qualquer coisa. Portanto, é uma espécie de um cofre. Não havia cofres, os cofres da altura eram desta forma. Evidentemente que as instituições tinham estas arcas, como as câmaras, os tribunais, a própria Diocese, tinham essas arcas que eram uma espécie de cofres para eles guardarem aquilo que eles consideravam mais importante. Normalmente eram documentos, mas podiam pôr algumas peças também valiosas lá dentro. Além disso, e desta exposição, e também nesta exposição temos também as vestimentas dos cônegos. Tem lá uma vestimenta onde realmente se consegue ver como é que se veste um cônego. Além disso, pois temos também um painel onde está ali representada uma reunião capitular. Portanto, ou seja, uma reunião dos cônegos, e que esses cônegos aparecem no jogo todos ali vivos, a baterem palmas no fim, quando com o sucesso do jogador. Portanto, isso é toda uma brincadeira que é feita, mas que depois torna apetecível ver essas coisas. Outra exposição que foi inaugurada agora na sexta-feira é uma exposição de Timóteo Lima, com fotografias que ele tirou na Gâmbia, e a exposição deu o nome de Jalaia. Esta exposição é da cultura de um povo muito própria, e onde ele conseguiu trazer cá um indivíduo da Gâmbia que tem por nome Ibrahim Mbai. Este Ibrahim veio com como é que se chama aquele instrumento musical? A cora, que é uma coisa lindíssima e que tem um som lindíssimo. E além disso também ele cantou e também tem uma voz também lindíssima. Portanto, foi muito bonito esta questão. Eles traçaram ali uma panorâmica do que era a vivência daquele povo, quer a nível cultural, quer a nível antropológico, e isso é importante a gente ver esta dimensão antropológica daquele povo, porque, enfim, ao cabo, o que é uma biblioteca se não permitir o conhecimento a outros? E é isto que se quer e que se quer realmente fazer. Foi um momento muito, muito interessante, e que quer a nível de explicação desta linha, quer a nível do próprio debate,
quer também depois na explicação da própria exposição, de que são 10 fotografias de uma família praticamente que estão lá expostas e que e também tem um pequeno vídeo, um trailer que realmente traz ali uma visão também do toque da Cora, e que dá-nos uma visão diferente da nossa cultura e que é uma questão fundamental. É também uma exposição que está lá patente para que todos possam realmente visitar, ver e tocar naquilo que é um outro aspecto de vivência cultural de povos diferentes de nós. Muito bem. Grandes destaques para esta semana. Boa tarde, doutora Melania Castro. E para esta semana, então. Joel, eu gostaria só ainda de falar um pouquinho dos intercâmbios de voluntariado, aprender inglês com o voluntário Daniel Burke, que ocorrem hoje pelas 16 horas. E segue esta linha de orientação, uma biblioteca para a comunidade, mas uma biblioteca que também é feita com ou dinamizada por essa mesma comunidade. Portanto, é uma interação que enriquece ambas as partes. Portanto, aprender inglês de uma forma descontraída e informal. Portanto, poderão fazer a sua inscrição através dos contatos oficiais da biblioteca. Penso que será uma experiência muito interessante. Hoje gostaria de sugerir como leitura, portanto, a notícia que foi avançada nos meios de comunicação social este domingo, com a morte do escritor peruano Mário Vargas Llosa. Ele faleceu aos 89 anos na sua casa, e esta notícia foi dada pela família e divulgada depois nas redes sociais. É um escritor que produziu uma obra prolífica que inclui romances, contos, ensaios, peças de teatro e artigos do jornal. Gostaria de destacar algumas das suas obras mais famosas. Ele que também foi Prémio Nobel da Literatura em 2010, e estas obras poderão requisitar para consulta ou para empréstimo domiciliário na biblioteca. Eu destaco A Cidade e os Cães, de 1963, A Casa Verde, de 1966, Conversa na Catedral, 1969, A Guerra do Fim do Mundo, 1981, A Festa do Chindo, 2000. E ainda gostaria de aconselhar como leitura A Civilização do Espetáculo. Portanto, uma obra que foi editada pela Quetzal Editores e que aborda, portanto, um conceito de leitura que é dinâmico ao longo dos tempos, que, de acordo com ideologias, contextos, correntes literárias, artísticas, atualiza-se e tendo uma evolução que também implica uma reflexão crítica. Portanto, ele explora nesta obra muito o que é esta sociedade, esta civilização do espetáculo, que privilegia mais uma cultura de literatura light, mais o valor, o único valor nesta cultura é mais o valor comercial e não o valor em si intrínseco das coisas, a ausência de pensamento crítico que, portanto, marca a cultura da contemporaneidade. Ele fala também no conceito de uma era de pós-cultura. A pós-modernidade, ele refere que destruiu o mito de que até as humanidades humanizam. É uma leitura que enriquece muito. Ele destaca o contributo de vários autores, um que já foi abordado aqui no programa, Steiner, e apresenta toda esta sequência de evolução deste conceito de cultura, em que há uma substituição na nossa cultura do viver pelo representar. Nós já não vivemos, nós representamos um papel. E o consumidor já não é só um consumidor de consumos informativos, de conhecimento,
já não está muito, é mais um consumidor de ilusões. E o que ele refere é que isto é também válido, que isto também é uma opção que nós podemos ter. Agora, claro que também temos as consequências, não é? Ele fala também noutro conceito que é futilização, não é? E as escolhas que muitas vezes estão implicadas aqui nesta estrutura, que não são livres, mas que estão relacionadas com o sistema económico e com o dinamismo do capitalismo. Ele diz que esta cultura de massa, segundo os autores, porque ele referiu anteriormente, nasce com o predomínio da imagem e do som sobre a palavra, isto é, com o ecrã. Portanto, há aqui uma deslocação que também, de certo modo, pode banalizar, não é, a forma como nós interiorizamos, portanto, o pensamento e estas propostas. Ele refere aqui: o desaparecimento da velha cultura implicou o desaparecimento do velho conceito de valor. O único valor existente é agora aquele que o mercado fixa. Portanto, acho muito interessante. Aliás, é um livro que eu destaquei vários pontos de reflexão. Este vazio da crítica também, que foi preenchido pela publicidade, que depois também tem consequências, e este nosso desejo na nossa era de uma libertação mais irracional. Se no iluminismo havia, e nós muitas vezes evoluímos de polo para polo, com a importância da razão, do exercício de uma razão crítica, agora é mais o contrário, uma libertação irracional daquilo que pensamos. Portanto, é uma obra que eu considero fundamental para um estudante de estudos culturais, de cultura, para um leitor, para um bibliotecário, para a comunidade, para que possa enriquecer e trabalhar este conceito que cultura é para todos e pode ser experienciada de formas muito diferentes, mas que também implica alguma responsabilidade, nomeadamente uma responsabilidade crítica, construtiva, e que não pode ficar só num patamar de ilusão, de espetáculo ou de representação, porque cultura, mais do que parecer, deve estar centrada no ser, e não tanto até ter cultura. Não, eu também faço parte. É diferente. Sim. Portanto, penso que será uma boa proposta de leitura. A outra leitura que trago, Misericórdia, a obra Misericórdia de Lídia Jorge, será abordada pelo professor Carlos Severino no dia 30 deste mês, no Clube de Leitura, pelas 18 horas, no espaço Arte e Debates. É um livro que convido também os nossos ouvintes para uma leitura. Portanto, Lídia Jorge, penso que é uma escritora que dispensa apresentações, já recebeu vários prémios foram atribuídos, tem uma das melhores escritas que eu até hoje, a nível de escritores contemporâneos, portanto, Portugal tem. E esta obra aborda o relato de uma senhora de idade, portanto, que vive num lar, e que, portanto, abrange o tempo pré-Covid e a chegada da pandemia ao lar. É muito interessante, e eu destaquei, são capítulos muito curtos, o que facilita a leitura ao leitor. Não são como na semana passada, que parágrafos longos ou densos como Dostoiévski. Não, é muito diferente, é uma escrita que facilmente é apreendida, compreendida. E então, no quinto, ela dedica à leitura. A leitura que esta senhora, que é inspirada na mãe de Lídia Jorge, ela recebe o rapaz da Associação de Boa Vontade, e o rapaz da Associação da Boa Vontade, portanto, faz portanto, uma leitura para ela de uma história, de um conto, e é muito interessante esse diálogo,
em relação a essa leitura que ambos trocam. E aqui, portanto, eu vou só destacar também alguma coisa. Portanto, ela refere assim, ele diz que tem um conto para ela, disse ele. Depois de ter avaliado, portanto, o conteúdo das micas, eu quis saber de que falava o conto que tencionava ler. O rapaz, das sobrancelhas espessas, respondeu: fala da vida de um professor chileno que deu origem a uma história muito bela. Mas eu desconfiei. Muito bela e muito triste, não é verdade? Se for mais bela do que triste, pode ser. De contrário, dispenso. Mais bela do que triste, asseguro-lhe, respondeu ele. E começou a ler a história de um professor com o nome de Galvez. Portanto, ele depois lê a história para ela e ela fica encantada com a leitura que ele faz. Ela refere que, portanto, ela fica inspirada. Mas no fim, portanto, ela depois tem esta conclusão que eu acho, depois de ter tido esta boa experiência, esta troca, esta escuta ativa do conto, ela refere: eu não deveria ser uma pessoa assim como sou, sempre à espera do belo, do grandioso, do poderoso. E ele surpreendeu-a porque ele conseguiu, portanto, trazer pela leitura este belo e este poderoso ali para ela. Mas ela, depois, talvez um pouco desajeitadamente, levantei a mão, despedi o rapaz, disse-lhe: obrigada, você fez uma boa ação, já se pode ir embora. E ele foi. Arrependi-me, mas eu tenho este feitio. Quero demais, mando demais, amo demais, alguma coisa que não alcanço, e quando não a atinjo, procuro desesperadamente transformar o que existe de modo a aproximar o objeto defeituoso da realidade inalcançável. Portanto, fica só aqui para abrir o apetite muito para bem. A descoberta desta leitura. Muito obrigado. Recomendações. E agora, a recomendação da parte da doutora Avelino, se tem aqui alguma especial? Aqui da recomendação para esta semana, eu trago aqui um livrinho que é novo, não está ainda no comércio, que vai ser hoje lançado, que é um livro de Joel Azevedo, que é um dos nossos parceiros aqui destes pedacinhos da tarde de segundas-feiras, e que chama-se A Noite dos Sonhos. É evidente que o Joel Azevedo é um locutor e apresentador e jornalista aqui do Rádio Clube de Angra. Escreveu este seu primeiro livro, não é? E que é realmente, ele é um artista da rádio, é um artista do carnaval, um amante também do carnaval, mas também um artista e construtor de palavras. E é nesta construção de palavras que nós podemos dizer que escrever é bom, é bonito, mas será fácil? Será difícil? À primeira vista parece simples, no entanto, escrever. Mas escrever é juntar palavras, construir frases e dar forma a ideias que nós vamos construindo nas nossas cabeças. Mas, para um jovem autor, para os autores, aqueles que constroem palavras, constroem, portanto, frases, ainda podemos tentar entender o que é a nossa própria voz. Escrever é muito mais do que isso. É ir muito além disso. É como tentar segurar fumo com as nossas próprias mãos. É evidente, é dar corpo ao que vive no silêncio, entre os pensamentos, ao que vibra no peito, mas nunca se disse em voz alta. Portanto, aqui o autor é um apaixonado por três artes. Por cinema, por música, por literatura. Pela literatura, ele é um fascínio, tem um fascínio muito grande para a própria leitura, e a música expressa-se através de cantar e de tocar também. Sim. E o cinema tem um forte significado, porque traz outros
conceitos e outras aberturas também. É evidente que neste trabalho de Joel Azevedo, A Noite dos Sonhos não é apenas uma narrativa, é também uma metáfora que pode ser poderosa, ou não, mas pode ser poderosa, sobre o crescimento, o enfrentamento de medos e a descoberta do próprio caminho. Evidentemente, quando se escreve, há sempre uma descoberta de caminhos. Aqui há uma figura principal neste trabalho, que é uma menina chamada Flor. E representa todas as crianças e até os adultos, ou seja, representa todas as pessoas que, mesmo em silêncio, procuram sentido, consolo e até aventura. Além disto, é criado uma outra figura que é Mirabel, que é o símbolo da esperança, do apoio invisível que por vezes sentimos nos momentos em que mais precisamos, seja através de um sonho, de uma palavra amiga ou de um simples gesto. Isto é importante, nós termos em conta isto. As palavras às vezes são grandes amigos e os gestos também. Outros grandes símbolos da amizade. A escrita é acessível, com descrições que pintam imagens vividas no imaginário do próprio leitor. E é muito bonito quando nós lemos e estamos a imaginar outras questões, outras coisas à volta das próprias palavras. Daí as palavras serem construtoras e as próprias, letrinhas que nós lá colocamos, caracteres que formam essas palavras, são os blocos que vão construir as paredes e vão construir os nossos consolos. A linguagem também aqui neste livro é clara e convida à leitura em voz alta, tornando-a, portanto, ideal tanto para momentos de leitura partilhada em família, como para leituras solitárias e até contemplativas. Portanto, isto é importante e que nós podemos utilizar isto em várias faixas etárias, quer desde jovens, adolescentes, jovens, quer dos adultos, quer até dos próprios séniores, que se pode aqui empregar, e principalmente os sonhos, que são muito importantes. Nós temos em conta essa questão dos sonhos. Um aspecto também importante deste livro é a forma como nos relembra da importância de sonhar. Isto é importante, porque nós, se perdermos os sonhos, perdemos tudo. É no sonho que está realmente a questão, o fermento, o adubo para o resto. Não é como uma fuga, mas também como uma possibilidade de alguma coisa mais. Em tempos em que o mundo real parece estar demasiado acelerado ou até exigente, mas é muito acelerado atualmente, histórias como estas que aqui o Joel aqui retrata, como a Flor e como a Mirabel, é importante nós termos em conta. Portanto, é evidente que no fim da história, quando Flor acorda, nada parece ter mudado. Mas tudo mudou, de facto. Isto é a realidade das coisas. Eu não sei. Entretanto, regressa ao seu mundo com uma nova luz nos olhos e com uma certeza no coração. Sonhos não são apenas para a noite. São sementes que são lançadas, que podemos plantar no dia a dia, no cotidiano, através das nossas escolhas, das nossas palavras e dos nossos gestos. Portanto, neste livro, que tem um título maravilhoso, que é, e a capa é lindíssima, e ela própria, a capa é um sonho. Um sonho, sim. É mesmo um sonho, chamado A Noite dos Sonhos. É um tributo à imaginação e à amizade, e também à coragem para acreditar. É uma escrita que, página através de página, vai tocando o leitor com suavidade e deixando apenas pequenas faíscas de magia. Isso é que é importante, e a magia é fundamental na vida do dia-a-dia, do cotidiano, e principalmente neste mundo odierno que nós vivemos, no pensamento e até no coração. Pode ser seja lido por crianças ou até crianças curiosas, ou por adultos, ou por alguém que busca
que vai em busca de alguma inspiração, este livro tem o poder de despertar algo essencial, que é a capacidade de sonhar com os olhos abertos. Eu acho que é um livro que recomendo, tem uma leitura fácil, portanto não é cansativo, e isso traz-nos uma outra forma. Sonhar de olhos abertos. Exatamente. Acho que resume muito bem o que é esta obra. A apresentação será hoje às 20 horas no Salão Nobre, a Noite dos Sonhos. Foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês dois, numa edição um bocadinho especial, com belas palavras, muito obrigado, deste novo livro que está agora a ser apresentado, vai ser apresentado hoje, e que mais tarde irá estar à venda para o público. Muito obrigado. Vejo-vos mais logo numa edição especial da apresentação. E para a semana, mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades. Uma boa tarde aos dois. Muito obrigado. E até para a semana. Muito obrigado. Boa tarde. Até para a semana. Continuamos com a música, já perto das 15 horas. Agora Camila Cabello com a Havana. E daqui a pouco volto com mais informações sobre este dia 14 de abril. Boa tarde. Fique com o Rádio Clube de Angra.